Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a nossa aula sobre o capítulo 10, Tapete Verde. Então, abra um livro de vocês na página 90 e vamos para a nossa aula. Relação entre vegetação e clima. É importante vocês entenderem que a vegetação são os elementos que mais destacam nas paisagens, é óbvio, né? Isso é claro quando elas são pouco alteradas, mas elas vão depender da variação da quantidade de chuva, da temperatura e também da incidência de luz que elas recebem, que vai determinar se é possível, por exemplo, se desenvolver algum tipo de vegetação e que tipo de vegetação será. Então a gente vai ter uma diversidade muito grande de tipos de vegetação aí que está relacionado também à sua localização em nosso globo terrestre. Como vocês podem ver nessa imagem da página 91, temos aí uma explicação mais ou menos de como funciona, de como que esse clima, de como que esse relevo, altitude vai determinar no tipo de vegetação. Observe como a temperatura, a precipitação, por exemplo, a altitude vai determinar e ser preponderante para o tipo de vegetação que a gente vai encontrar em determinada região. A gente pode ter, por exemplo, regiões muito frias e secas, assim como teremos também regiões muito quentes e úmidas. E vocês observam aí também na parte de baixo dessa imagem sobre a referente à altitude. Observem que quanto vai subindo a altitude, também vai mudando o tipo de vegetação que se encontra nessa região. Tipos de vegetação original. A vegetação original, gente, é aquela que é predominante em determinado lugar antes de ter sido alterada ali, principalmente pelo ser humano. E hoje esse tipo de vegetação original ela foi muito modificada devido à ação humana. Mas como eu falei anteriormente, essa vegetação original ela vai ser predominantemente determinada através do tipo de clima que tem em cada região. Existem também outros fatores que vão influenciar no tipo de vegetação, como a forma de relevo, como o tipo de solo, os recursos hídricos, e tudo isso somado vai trazer uma diversidade enorme de formações vegetais que a gente vai encontrar pelo nosso planeta. As florestas, por exemplo, elas são formadas por árvores diversas e também outros tipos de vegetais. E existem diferentes tipos de florestas, como a equatorial, a tropical, a temperada e a boreal. A equatorial, ela vai ser uma floresta de baixa latitude, ou seja, em regiões de latitude próximas do Equador, da linha do Equador. Então é uma região quente. E se a gente está falando de floresta, é óbvio que a gente vai ter também uma região úmida. Então, nas florestas equatoriais, a gente vai ter uma região quente e úmida. Está presente aqui na América do Sul, na África, como na região do Congo, e também no Sudeste Asiático, como na Indonésia. Ela é heterogênea, é a mais rica em biodiversidade. Então, a gente vai ter essas árvores com altitudes diferentes, mas ela é também bastante devastada, ou seja, desmatada pelo planeta. E seu maior remanescente se encontra aqui na América do Sul, que é a floresta amazônica, que pega o Brasil e alguns outros países vizinhos da gente. Já a floresta tropical, ela é semelhante à equatorial e também se encontra em regiões entre os trópicos. Originalmente a gente pode encontrar ela na costa brasileira, na América Central, na Guiné-Bissau, no Sudeste Asiático e também no Nordeste Australiano. Atualmente ela está restrita e, por exemplo, no Brasil a gente só encontra apenas 7% dessa floresta. Já a floresta temperada é uma floresta de clima temperado, como já diz, e ela pode ser encontrada no leste dos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, além de também na Patagônia chilena. E para finalizar os tipos de floresta, a gente vai ter a boreal, que também é chamada de taiga ou conífera. Ela se encontra próximo ao Círculo Polar Ártico, né? Principalmente na região da América, né? No norte da América, e também na região da Eurásia, ou seja, no norte dos continentes europeu e asiático. E essa floresta, diferente das anteriores, ela é bem homogênea, ou seja, predomina principalmente um tipo de árvore, que são os pinheiros. Outra vegetação que encontramos também é a savana, que é uma vegetação rasteira, né, com presença de arbustos e também caules retorcidos.
O clima nessas regiões é o tropical mais seco, então a gente vai ter raízes profundas que vão alcançar os lençóis freáticos para que essas plantas possam absorver os líquidos dos lençóis freáticos para permanecerem vivas. A mudança de aspecto dela é uma característica dessa vegetação. Por exemplo, durante o inverno elas estão mais verdejantes devido às chuvas. Já durante a estiagem elas estarão com a coloração mais amarelada. Na Venezuela a gente vai ter os lhamos. No Brasil a gente vai ter o cerrado. E na África é que ela vai receber esse nome de savana. Inclusive na África, né? Nessas savanas é onde encontram seu habitat de grandes animais, como zebras, girafas, leões, elefantes, entre outros. Então, gente, por hoje é isso. Façam para casa as atividades do livro didático da página 92 e 104 e do livro suplementar as questões de 1 a 4. Bons estudos, se cuidem e até a próxima. Falou!